E aí, pessoal, tudo bom? Estamos na nossa terceira edição aqui. Consegui trazer Carolina Prent, nossa gerente comercial. Consegui encontrar um horário. Obrigado, Carolina, por você ter Que vindo isso. aqui. Prazer estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho Bora. sobre o dia a dia comercial da Sorri Fácil. Vamos lá. O dia a dia comercial dessa turbilhão de energia que você apronta na empresa. Obrigado por você ter vindo, Carol. Prazer é todo meu, Eduardo. Bacana. Posso chamar de Du? Pode chamar o que você quiser, então Carol. tá bom. Então pronto. Carolina. Carol, conta pra mim, você formou em que na vida? Como é que você botou o pé nesse mundo comercial? Vamos lá, sou Como é formada... que você descobriu que você era comercial? Como é que você é comercial mesmo? Como é que é? Diz Fala que pra é, mim. né? Hein? Vamos lá, sou formada em turismo e hotelaria, Du. Turismo, hotelaria? Turismo e hotelaria. Nada a ver com a odontologia. Mas dentro do turismo, quando eu me formei, sempre atuando dentro do setor comercial. Sempre. O primeiro trabalho era para ser na recepção, mas aí tinha uma vaga para o comercial e aí me colocaram lá e desde então não fiz outra coisa. Desde os 17 anos atuando com comercial. Te colocaram ou você se enfiou a hora que você viu a vaga? Não, me colocaram. Te Nem colocaram, eu não sabia. você não sabia? Não sabia que eu era comercial. É mesmo? Vendi umas coisas na escola e tudo mais, mas profissionalmente me Alguém colocaram. falou, essa menina aí tem um jeito pra vender. E a gerente, né, do setor comercial, meu primeiro trabalho foi num hotel, uma rede de hotéis, e ela falou assim, olha, tem essa vaga, eu acho que você tem o perfil, e eu vou te falar uma coisa, na hora que esse bichinho te picar, o bichinho das vendas te picar, você não vai mais sair. E eu falei, gente, que prepotência da parte dela, né? 17 anos falar uma coisa dessa, e ela tava coberta de razão, realmente. Depois que você entra, é difícil sair. E aí você ficou esse tempo, quanto tempo no hotel você ficou? 2 anos, 2 anos e meio. Você me contou essa história já, né? Sim, 2 anos e meio numa rede de hotéis super famosa, tinha um hotel em Londrina, e atuando diretamente no setor comercial e apoiando, porque o hotel você faz de tudo um pouco, né? Então, pro primeiro trabalho foi uma experiência incrível, mas sempre dentro do comercial. Depois fui trabalhar em outras coisas. Você fazia faculdade? Fazia faculdade de turismo e hotelaria. Eu entrei no hotel com 3 meses de faculdade. Entrei como estágio, fui efetivada, fiquei lá por 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. E aí, seu próximo desafio foi qual? Aí fui trabalhar com agência, aí fui trabalhar com intercâmbio. Aí saí da hotelaria e fui trabalhar com intercâmbio, vendendo pacote de intercâmbio. Aí foi quando eu entrei no universo de franchise. Nada a ver com odontologia, mas era uma rede de escolas, de cursos, né, de intercâmbio, trabalhando de forma comercial, ali dentro do comercial. E aí depois você já caiu já pro setor da odontologia? E Ainda não. Ainda não? Ainda passei por mais um segmento. Aí fui trabalhar com o setor de comunicação visual. Aí fiquei 5 anos no setor de comunicação visual. Aí... Vendendo também? Vendendo também. Sempre vendendo? Sempre vendendo. Aí atuava na região de Santa Catarina, minha carteira toda era de lá. Então, aí lá eu vendia mesmo. Aí a meta era 1,5 milhão por mês de insumos de comunicação visual. Caramba. E aí depois caí na odontologia. Aí, hoje, fazendo aí 5 anos, quase 6 anos. 5 anos e pouquinho. 5 anos você tá nessa atmosfera aí, Carol. Dentro do franchise odontológico. Que essa mesma pilha. Com essa energia, todo Desde dia. quando você vendia lá no Sempre. No hotel sempre? Sempre. Isso é fundamental, então. Sempre chegava causando já, logo cedo, É. animado. Porque venda é animação. Você trabalha diretamente com emoção. Então, se a gente não tá animado, se a gente não tá motivado, e eu acho que fazer aquilo que você gosta é primordial. Então, quando você faz aquilo que você gosta, você chega animado mesmo. E Bacana. você precisa contagiar o ambiente que você tá. E isso é primordial para quem trabalha com isso. Você toma isso como é que é? Visão sua pra venda? Sim, independente, eu falo que não é todo dia que a gente acorda feliz, né? A gente tem problema para enfrentar, a gente tem desafio para vencer. Só que como eu vou conduzir esses problemas durante o dia, aí essa escolha é minha. Então, se eu já chegar cabisbaixa, se eu já chegar triste, o meu dia ele vai seguir desse mesmo modo. Então tem que chegar animado, cumprimentando geral no escritório para começar o dia. Ativando tudo que exatamente, para começar né? o dia aí com o pé direito. É verdade, isso faz toda a diferença, né, Carol? Você vê, por exemplo, assim, todo mundo ali, todo dia no escritório, ele tá todo mundo cheio de tarefa, sempre fazendo, mas é perigoso
a gente cair naquela vala de entrar, ninguém se conectar rápido, continuar trabalhando. E você chega de manhã, parece que chega uma onda, né, de energia no escritório todo dia, né? A rotina, ela engole a gente, né, Du? Se a gente não tomar cuidado, a gente entra ali, porque trabalho todas as áreas têm para fazer. Então, se a gente chegar e cada um for trabalhar ali na sua função, a gente de fato nem olha para quem está do nosso lado, por conta da rotina, que ela é cruel. Então, eu falo principalmente o setor comercial. Hoje, a gente, para bater uma meta, para entregar um resultado de faturamento, a gente precisa de todos os setores, assim, muito bem entrosados para que o resultado aconteça. O resultado, ele não é só comercial, é só a pontinha do iceberg, mas tem todo um trabalho de bastidor. Então, a gente precisa estar conectado com absolutamente todas as áreas. Então, sim, se faz necessário ter esse bom relacionamento com absolutamente todo mundo. Saber aglutinar, né? Exato. Isso aí é fundamental na tua visão? Porque daí a meta, ela passa a fazer parte de todos os setores, e não só do time comercial. Quando eu começo a trazer para perto todos os setores, eles começam a sentir que aquela meta também faz parte, eles precisam correr atrás daquilo, sabe? Então, quanto mais gente envolvido e abraçando essa meta, o resultado ele vai vir. É, bacana. Ô, Carol, e como é que é seu dia a dia? Me conta aí na franqueadora, como é que você chega, como é que você se organiza, você é uma pessoa muito organizada. Tem um pouquinho de toque. É. Bom, vamos lá. Hoje a gente está com um time aí de 5 consultores comerciais, né, atendendo aí todas as unidades. Então, basicamente, a nossa rotina ali, minha rotina com os consultores é chegar, trazer os principais indicadores, que é o que eles acompanham diariamente. E esses indicadores, obviamente, a gente estende ele para a ponta, né, para as clínicas, funil de vendas, e a gente vai atuando de forma estratégica aonde está, o que está nos afastando do resultado. E se a gente está ali caminhando dentro do resultado, o que a gente pode fazer para potencializar e para acelerar ainda mais esse resultado. Então, o nosso trabalho, eu costumo falar que a consultoria comercial, hoje para a ponta, a gente é um GPS. A gente precisa ser esse direcionamento para a clínica. Para que ela pegue o caminho certinho, ela tem que dirigir, mas ela precisa ter esse mapa aí para não entrar em rua sem saída. Então, esse é o nosso trabalho, de dar esse direcionamento, de falar, ó, ataca aqui primeiro, olha para esse indicador, que isso daí vai te fazer chegar mais rápido no seu objetivo. E, por exemplo, quando você está com um consultor no dia a dia, como que você desenvolve? Qual que é o consultor que você gosta de trabalhar para ele poder prestar esse serviço para a unidade? Qual que é o perfil de gente que você curte? Boa. Para mim, a gente precisa ser estratégico. Por quê, Du? Lá na clínica, mais uma vez, a rotina ela engole a gente. Então, muitas das vezes, a ponta, né, o gestor, ele tá com trocentas atividades ali dentro do dia. O comercial tem um monte de paciente para atender. Às vezes, ele tomou vários nãos durante o dia, tá tomando vários nãos durante a semana, tá, né, numa semana difícil ali que não tá vendendo, ele não consegue enxergar a saída. Então, o nosso papel é sair um pouco desse operacional, meio que olhar o labirinto por cima para poder direcionar. Então, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa olhar no funil, né? Hoje a gente tem o nosso funil de vendas, a gente precisa olhar no funil, avaliar quais são esses indicadores e por que a gente está com aquele gap. E para isso, a gente precisa analisar o todo. A gente precisa, por mais que seja um indicador, a gente precisa aprofundar muito nisso, né? Para a gente poder traçar a estratégia correta para aquela clínica resolver o problema, né? Não é apagar incêndio. Eu gosto de falar isso. A gente não tá ali para apagar incêndio. Eu não tô para resolver o problema da clínica. Ah, o problema é venda? Ah, então o consultor vai lá e vende e momentaneamente resolve. Não. Por que não tá vendendo? Então, vamos aprofundar? Às vezes é medo de falar o preço do tratamento, tem essa dificuldade. Então vamos trabalhar e explorar técnicas de vendas. E aí a gente começa a resolver a causa do problema. A gente vai atuando na causa. E aí quando a gente vê, poxa, isso daí já está sanado, a gente consegue aí crescer. A gente consegue explorar e atingir outros patamares de resultado. Ô, Carol, e você já vendeu para paciente? Já. Você já sentou na cadeira de relacionamento? Já. Em visita de clínica, isso acontece. Isso é a propriedade, né? Já. E é muito bom porque a gente tem... E isso aqui na Sorre é muito forte. A gente
toma muito cuidado de não ter uma dicotomia naquilo que a gente fala de escritório para a realidade. A gente sabe que são caminhos distintos, mas por quê? A gente sabe do potencial, né? Quando a gente cobra algum indicador, quando a gente preconiza ali algumas métricas, a gente olha com base na média, clusterizada ali, né, dentro daquele segmento, às vezes por região e tudo mais. Então, se a gente está pedindo aquele indicador, é porque ele é factível. Ponto. A média, minimamente, ou pessoas daquele cluster, ele está realizando. Então, não é uma loucura o que a gente está falando. Só que não é simples, não é fácil. Precisa trabalhar, precisa colocar a mão na massa. Então, e não é fazer isso uma única vez, que esse é o problema hoje, sabe, Du? Às vezes a gente passa todo um direcionamento e aí lá na ponta coloca para fazer uma vez. E não deu certo. E aí fala, não dá. Não dá. E aí, cada hora vai fazer de um jeito diferente. Isso daí a gente não tem padrão e não tem constância. Então, para o resultado vir e ser um resultado perene, a gente precisa fazer aquele script, aquele modelo, usar aquela técnica de forma processual, constante. Por isso que a gente tem um funil de vendas. A gente não vai converter todo mundo em todas as fases do funil. A gente tem ali, a gente sabe que vai ficar algumas pessoas pela metade do caminho, mas a gente precisa fazer aquilo de forma processual todo dia. Garanto que se fizer com 10, 5 vai dar certo. O problema é fazer um, aí daqui a pouco faz com outro de outro jeito, e aí não tem um padrão. E aí, a falta desse padrão hoje, a gente não consegue descobrir quando a gente errou, e também a gente não consegue descobrir quando a gente acertou, porque não tem um padrão. Então, é isso que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Obviamente, adaptar para a realidade de cada região, né? Mas a gente precisa ter um processo bem definido. Ô, Carol, quando eu te conheci, eu vi que você falava de vendas muito com um viés emocional muito forte, mas também um viés de dados, né? Eu na minha história, eu tive muito contato com gente de venda, mas a pessoa, a hora que ela dominava ali como é que ela estimulava uma pessoa, a hora que você apertava um pouquinho no dado, talvez ela tinha dificuldade de entender vendas como um processo comercial, né? Como o passo a passo, para justamente, que nem você falou, tem local que a gente está com futuro acerto e tem lugar que a gente está errando. Então, esse padrão que você segue hoje, qual que é a importância que você enxerga que isso daí, quando a pessoa acredita, a hora que ela enfrenta uma dificuldade, porque toda clínica vai enfrentar, todo negócio vai enfrentar, como é que você consegue tirar ela desse cenário rápido, quando ela tá dentro desse padrão comercial que você determinou? Vamos lá. Dias ruins a gente vai ter, mas eles precisam ser as exceções. Se está seguindo o processo, se está seguindo o padrão, a gente consegue corrigir a rota, né? Então, é importantíssimo a gente mapear e entender o nosso cenário local, né? A clínica ela precisa entender ali qual que é o cenário dela local e adaptar aquilo, a nossa estratégia. Afinal, a Soifas está com 18 anos de mercado, né? Uma empresa que, se não tivesse uma estratégia muito bem consolidada, não estaria tanto tempo no mercado assim. Então, precisa fazer essas adaptações e colocar em prática. E a gente precisa não só olhar para os dados, mas a gente também precisa, igual você comentou, ter esse lado emocional, vender emoção. As pessoas não compram. A Sorri Fácil tem um peso, 18 anos de mercado? Tem. Mas quando o paciente, nosso futuro paciente, senta na frente do vendedor, ele está primeiro comprando o vendedor, para depois comprar. Com certeza. Comprar a marca e toda a experiência que tá acoplada ali. Então, a gente precisa lidar com gente. A gente precisa lidar com pessoas o tempo todo. E, obviamente, ancorado em fatos e dados, em números, estatísticas, para a gente poder pautar a nossa fala, sabe? Validar a nossa estratégia. O modelo comercial nosso, né? Às vezes alguém pensa que ele sai da cabeça muitas vezes de uma ou duas pessoas, mas não é. É a somatória das pessoas que tiveram êxito dentro da empresa, né? Dos franqueados, que validaram aquilo, que a gente refinou, deu um banho de processo, de padrão nele. Perfeito. E comunica para os demais, e aí pega uma pessoa de mercado que acredita numa franquia e ela tem que ser muito disciplinada para cumprir aquele manual. Depois que ela chega naquele top ali de plano de negócio que ela conseguiu faturar, ela vai ficar mais calma. Aí é hora de inovar, né? Aí é hora de inovar. Aí é hora Mas até ali, de acrescentar coisas, exato. Para não faltar dinheiro no caixa,
para poder acreditar formar pessoas que ficam em volta dele, tem que seguir aquele padrão, né? É fazer o arroz com feijão. Não tem erro. Não tem erro. São processos validados, igual você comentou, Du. Não é que a gente tira da nossa cabeça. Isso daí é testado e aplicado e funciona. Né? A gente sabe, hoje, o mercado ele conduz dessa forma. Então, funciona. Só que ele precisa ser realizado. E é todo dia. É receitinha. Então, tem que fazer o negócio acontecer. E depois a gente vai para uma inovação, para um crescimento. E quando a gente constrói tudo isso, quando a gente fala de estratégia, a gente usa e leva em consideração muito também o que a Ponta nos traz. A vantagem hoje, né, da gente estar numa franchise é que hoje a gente tem clínicas espalhadas pelo Brasil todo e a gente entende o comportamento de cada região. A gente sabe o que dá certo e o que não dá. Sim. O que uma clínica está fazendo para a gente poder replicar em outra clínica. Isso a gente consegue fazer muito mais rápido. Né? Uma pessoa sozinha, poxa, com um consultório, fica muito mais difícil, porque ela não tem essa leitura do mercado. E a gente tem. Então, a gente consegue olhar no macro, ver o que está dando certo e poder replicar nas demais regiões. O Zé estava aqui no podcast no primeiro e a gente estava comentando quanto à questão, né? Qual é um bom franqueado? Qual é uma boa franqueada? Ele falou, cara, para mim um bom franqueado é a postura. A postura que você tem que ter frente ao problema. Quando a gente enxerga que você está com uma dificuldade comercial, mas você acredita naquele modelo, você vai concordar com o problema. Sim. Né? E aí você tem a empresa toda do teu lado para tirar daquele cenário. Quando você acha que aquele cenário está implantado naquela cidade específica, ou não, porque aqui nessa cidade as pessoas são diferentes. Aí você começa a ter dois problemas, né? O problema de fato e o problema que você precisa se deixar ser influenciado. Sim. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo quem não consegue implantar o modelo, muitas vezes no franchise, é essa questão de saber entender que o quê? Pô, a Carol, ela faz a amostragem do Pará até Montevidéu. Então, se ela encontrou aquele processo comercial que está validado, significa que ele dá resultado, é a média. Se você chegar nele, você vai chegar naquele faturamento que ela combinou de você de levar. E a partir dali, cara, dá o show sozinho. Mas no meio desse caminho, quando você não está conseguindo executar isso, não consegue fugir pro lado do que tá errado, porque você perde tempo, perde energia, a operação sangra, a equipe sente insegurança. Com certeza. Concorda comigo? Com certeza. Então, acho que isso é uma coisa que você trouxe para o Soifast, tinha que te agradecer, da disciplina, do manual, do processo comercial, gente, a gente precisa ter cada persona na sua função. Perfeito. Porque é difícil demais você conseguir uma pessoa que faz tudo. A gente fala que é unicórnio, não existe. Exatamente. Então, acontece, mas é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa ter pessoas dedicadas realizando a sua função estabelecida. O que é uma estrutura hoje de clínica assim que você fala, pô, isso aqui tá bacana pra gente poder trabalhar? Vamos lá, parte comercial que não tem como abrir mão. E quando a gente fala, eu sei que às vezes na ponta pro gestor ele fala, cara, mas eu abri minha clínica agora, é difícil, né? Colocar dinheiro, não tem dinheiro, já investi na clínica. Só que são as pessoas que vai trazer faturamento para dentro da sua clínica, é o que vai fazer o seu negócio manter de pé. Então, precisa desse investimento. Então, hoje, a gente tem ali, né, o gestor cuidando de tudo. A gente precisa ter uma pessoa responsável pelos agendamentos, pela captação desses leads, né? A gente captou o lead ali no digital ou na mídia off, enfim. A gente precisa ter uma pessoa dedicada que vai receber esse lead, vai fazer a primeira tratativa da forma correta, vai criar essa conexão, vai trazer para perto, vai fazer o agendamento e vai cuidar até essa pessoa comparecer dentro da clínica. Então, essa é a pessoa principal, ela é responsável aí por 75% do nosso funil. Feito isso, essa pessoa ela vai chegar na clínica, ela vai ter que ser atendida por um avaliador. E aí é o nosso desafio, né, de transformar um avaliador que não aprendeu a ser comercial, ele é técnico. E a gente tem que colocar essa sementinha, explorar cada vez mais esse lado comercial do nosso avaliador, porque ele é o gatilho de autoridade dentro da clínica. Então, ele que está atendendo, ele que está passando o tratamento para o nosso futuro paciente. Se ele conseguir negociar, a gente já sai ganhando ali 70%, 80%. Então, é trabalhar também com o avaliador nesse aspecto comercial, certo? E depois,
o relacionamento. A pessoa, o vendedor, né, que daí vai para cima ali do paciente, vai criar conexão, vai fazer toda a negociação utilizando todas as técnicas e aí fechando o tratamento. Então, essas 4 figuras a gente consegue trabalhar ali dentro do nosso funil comercial. Sim, eu também concordo. Eu acho que hoje enfrentar o mercado acumulando uma dessas funções em outras pessoas, um exemplo, eu vou acumular essa função na recepção. Você começa a perder qualidade de atendimento e o ticket médio não vai se sentir seguro Não alto vai. para poder fechar contigo. Ele vai embora, né? Com certeza. Pensa só. Hoje a gente vive numa... Principalmente pós-pandemia, a gente está cada vez mais imediatistas. Essa geração tá vindo e a gente tá ficando dessa forma. Hoje, se você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa demora meia hora para te responder, você tá ligando. Que você quer ser atendido rápido. Então, se a gente tem, dentro da clínica, a gente faz todo um trabalho ali de captação daquele cliente, a gente segmenta, a gente faz todo o dever de casa, capta aquele lead. Se a gente demora para responder ele ou se a gente responde ele de qualquer jeito, a probabilidade da gente não converter é muito grande. Sim. E ainda mais, na mesma proporção que a gente está querendo esse lead para que ele vire o nosso futuro paciente, a concorrência também tá. Então, a gente precisa sair na frente. E como que a gente sai na frente? Prestando um atendimento de qualidade, um atendimento estruturado, bem feito e da forma mais rápida possível. E para eu conseguir entregar isso, eu preciso ter uma pessoa dedicada. Não dá para ela estar fazendo 2 funções. Se ela está na recepção, resolvendo, cuidando de agenda de produção, meu Deus, não vai conseguir. E aí, às vezes, a gente vai demorar 2, 3 horas para responder aquele lead que tem interesse, que clicou ali no botão eu quero fazer meu tratamento com vocês, e a gente demorar 2, 3 horas para dar retorno para ele. A gente perde. Isso é uma angústia que a gente tem que sempre carregar, né? Nossa, eu falo Todo que dia. tem que estender um tapete vermelho. O lead chegou, a gente tem que pegar no colo e trazer para dentro da clínica. É um cristal que você está carregando. Com certeza, com certeza. A gente investe muito nisso, né? Para trazer essa pessoa. A gente não pode vacilar nessa etapa. A gente precisa garantir com que ele compareça dentro da clínica. Ô, Carol, e como é que você vê pro futuro? Como é que vai ficar cada vez mais desafiador essa questão de trazer o paciente para dentro do negócio? O que você vê que mudou de quando você começou para hoje? Vamos lá. Eu acho que mudou bastante coisa. Antes a gente não precisava fazer tanto esforço. A gente conseguia, agendava, ele ia. Hoje não. Hoje tá mais difícil. Porque tem mais gente querendo... Tá todo mundo brigando por aquela pessoa. Então pensa, é uma pessoa e tem 4, 5 em volta dele brigando. Quem que vai ganhar essa briga? Quem for mais rápido, quem se conectar mais e quem tratar ele como ser humano. E não como número. Se a gente olhar e ver um cifrão naquele número de telefone, naquele lead, a gente vai perder. Agora, se a gente olhar para aquele número de telefone e falar, cara, você tem um problema e eu consigo te ajudar, eu vou transformar a sua vida, eu tenho a solução para você, aí a gente ganha o jogo. Eu vejo muito isso que a gente tem que colocar na cabeça, assim, sabe? É começar a olhar para as pessoas como ser humano e não como número. Eu vou te falar um negócio, sabe o dia que você me conquistou comercialmente? Quando você falou exatamente isso. Você falou, cara, não vou olhar para aquele telefone. Porque o número é uma consequência. A venda ela vai ser uma consequência. A gente vai vender. Se a gente fizer tudo certinho, a venda ela vai chegar. Porque o lead ele vai chegar, ele vai ser extremamente bem atendido, ele vai falar da dor dele, a gente vai acolher, a gente vai mostrar a solução, ele vai ter uma baita numa experiência dentro da clínica Sorri Fácil, ele vai realizar o tratamento com uma empresa de 18 anos de mercado, que tem autoridade, que sabe fazer. Entendeu? Carol, mas eu vejo muito time que você estimula da ponta, certo? Quando ele é estimulado dessa maneira que você falou, ele além de vender, ele cuida da pessoa, exato, da entrega. Quando você pega um time que ele é só estimulado comercialmente, ele parece que ele quer tirar o contrato, assinou, passa a ser um problema que não é dele. Não é dele. Isso causa um problema dentro do mercado que, assim, você vê muitas vezes unidades derrapando nisso. E a minha visão é que as pessoas que dão suporte para esse franqueado, eles derrapam nisso. Sim. Eles não entendem que é mais rentável para a clínica, é mais rentável para o paciente, para o mesmo cliente. E vender para o mesmo cliente e vender de uma maneira que você se preocupa com ele.
Com Você não certeza. precisa finalizar a relação dele quando ele te entrega o protocolo, correto? Mas eu fico doida, Du, quando você vai visitar uma clínica e aí o vendedor, ele tá naquele período de conquista, né? Igualzinho relacionamento. Então ele não vendeu ainda. Ah, ele encontra o paciente que ele já atendeu ali na recepção, que ainda não fechou, que tá indo lá para fechar, tirar dúvida. Ele estende de fato o tapete vermelho. Cliente ali, futuro paciente, assinou o contrato com a gente, se tornou nosso paciente, ele tropeça com esse paciente na recepção e ele nem cumprimenta mais. Porque ele já conseguiu aquilo que ele queria. Só que a gente esquece que a gente tem uma mina de ouro. Ele realizou um tratamento, ele tem vários outros que ele pode realizar com a gente, ele tem a família dele, ele tem colegas, ele tem conhecidos, a gente anda com pessoas da mesma tribo. Então, se a gente atendeu uma paciente que precisou de um protocolo, certamente ela tem amigas que também precisem. Então, a gente esquece de fazer esse pós-venda, de continuar esse relacionamento, de vender mais para aquela pessoa. Se não for vender para ela, que seja para vender para o seu entorno. Então, a gente já fez um trabalho excelente e a gente esquece de manter esse relacionamento. A gente pegou a assinatura do contrato, acabou. E aí a gente conseguir. Eu vejo, Carol, eu vejo você trabalhando muito isso com a equipe, com os franqueados, a sua preocupação nisso, porque o que acontece? Vai ficar cada vez mais difícil você ter pessoas dentro da sua clínica. Então, se você não conseguir estar pronto para reter, é difícil mais fácil, demais. né? Exatamente. Gente, mais fácil, vender, mais barato, vender né? para a mesma pessoa é infinitamente mais fácil do que você vender para um desconhecido, porque ela já conhece. E você vê como é nobre, né? Quando uma pessoa vai lá e trata com você, ela tá te dando a oportunidade de caminhar os próximos Contigo. 20, 30 anos da vida dela, se você souber monitorar essa relação, Perfeito. correto? Então, ou seja, olha o tanto de venda que pode acontecer. Muita coisa. E às vezes a gente se resume só aquele evento ali, porque uma pensa fatiazinha. pequeno, Exato, você entendeu? Exato. Eu também concordo. Ah, fechei. Cara, Fechei, vamos não, pro próximo. Não. E eu invisto muitas vezes tempo brigando com uma agência, mas não invisto tempo estudando a base de atendimento que eu tenho dentro da unidade para falar, mas em vez de eu ficar lutando por mais lead aqui, eu vou receber todas as entregas aqui que tem nessa semana e vou pedir uma indicação. Perfeito. Né? Ah, mas eu não tenho coragem de fazer. Ah, então tem que ver como é que tá a equipe. Porque Exato. se eu tenho uma equipe refinada, eu vou ficar muito tranquilo em ter retribuído isso pelo paciente. Exato. Né? E aí cai naquilo que a gente falou, a gente está lidando com pessoas. Então, ter esse cuidado, né? Poxa, Eduardo, você fechou seu tratamento com a gente, já tá finalizado, mas tava dando uma olhadinha aqui nas fichas, tá quase na hora de você fazer uma limpeza, né? Uma manutenção no seu protocolo. Podemos agendar? A doutora tá preocupada, tem que ficar 100%. A gente continua mantendo esse relacionamento que muitas vezes a gente esquece. E é uma fonte de renda. E é bom pro cliente, Exato. né? Poxa, ele imagina. gastar cada vez menos, você concorda comigo? Claro, imagina, é uma preocupação. Às vezes o cara nem tá lembrando, né? É igual o carro. A gente tem carro, quando tá chegando a época de revisão, a concessionária manda, viu? Tá na hora de fazer a revisão. Por que a gente não faz isso? Sim. E a gente sabe que se segue ali toda a limpeza, as manutenções corretas, a gente tem um trabalho que vai durar muito mais. Então, é um cuidado, é uma preocupação com os pacientes que a gente está atendendo. E, mais uma vez, a venda ela é consequência de todo esse cuidado, de todo esse relacionamento criado. Que bacana, show de bola. E outra coisa que eu ia perguntar para você, como é que você consegue, no dia a dia, tocar aquelas ações de... aquelas ações comerciais que você fala no final de semana, que não pode mais falar que é plantão, né? Plantão. Mudou o nome. A ação comercial, né? Aquela ação comercial que você fez, adaptou ela às regras do Conselho de Ética, né? Então, e você manteve um bom resultado, um excelente resultado, e você promove isso. Como é que é essa química aí? Como é que você organiza isso? Vamos lá. O que você espera de um cara que tá no dia a dia de uma franquia? Você quer seu papel, esse aqui é o meu, esse aqui é o do paciente, entendeu? Vamos lá, perfeito, Du. A gente sempre, todos os meses, a gente faz ali uma ação comercial, né? Onde a gente tá falando de 3 dias dentro do nosso mês. E eu falo que a principal, né? O principal ingrediente pra gente ter uma ação de sucesso é o mindset. A gente precisa acreditar que o negócio vai dar certo. E é isso que a gente precisa comunicar pra ponta. Né? Ah, mas a gente faz todos os meses. Só que todos os meses está entrando
novos pacientes na nossa base. Sim. Então, a gente precisa levar isso como se fosse a oportunidade da sua vida. Cara, são 3 dias que a gente tá aqui para realizar seu sonho. Então, com uma condição diferente. E muitas das vezes, Du, é exatamente aquilo que a gente já faz todo dia. A gente já promove esse desconto para o paciente, muitas vezes sem ele pedir. Então, a gente já faz uma condição diferente, sem mencionar para ele que está fazendo. A única coisa que na ação, a gente embala no pacote de presente. E a gente começa a mencionar de todas essas entregas. A gente começa a valorizar tudo que a gente está fazendo. Por exemplo, hoje a gente não cobra por uma consulta de avaliação, certo? Sim. Se a gente cobrasse, quanto que custaria? Por que a gente não reforça isso como um presente para o paciente? Concordo. Cara, você está ganhando uma... Hoje você vai passar por uma consulta com um médico particular... Você paga 250, 300 reais para ter um diagnóstico. A gente está te dando um diagnóstico, te presenteando com isso. Hoje, 90%, 95% das nossas clínicas possuem raio-x panorâmico. Então, você está fazendo um exame de imagem que ele já vai ficar pronto aqui na hora. O doutor vai conseguir te dar um panorama do que vai ser preciso fazer ali na hora. Tem clínica que tem tomógrafo, né? E a gente esquece de vender isso. Pra gente é muito óbvio. A gente já tá acostumado, já caiu na nossa rotina. Mas pro paciente, não. Então, imagina, poxa, você vai vir numa clínica que é linda e você vai ser super bem atendido. Você vai não tá gastando nada para ter um diagnóstico do que é melhor para fazer no seu tratamento. Você vai ganhar um exame. Então, quando a gente começa a colocar tudo isso, listar tudo que a gente entrega para o paciente sem custo, que muitas das vezes para a gente é óbvio, para ele não, a gente já sai ganhando. Isso. A gente já sai ganhando. Então, e às vezes não, a gente esquece de fazer isso no dia a dia. E na ação comercial a gente precisa reforçar isso. Então, são 3 dias que a temática da clínica tá diferente, né? A ambientação da clínica tá diferente, para que o paciente ele pise ali dentro e ele fala, cara, a atmosfera tá diferente. Então, o nosso mindset precisa estar, a nossa motivação, a nossa energia precisa estar diferente, para que a gente consiga passar isso pro cliente final e fechar um volume muito maior. E que é o que acontece, né? A gente tem um resultado muito expressivo aí nas ações comerciais. Fala um case aí legal que você lembra, uma situação legal que você passou nessas ações aí. Cara, estamos em novembro. Em outubro, na ação da semana passada, do mês passado, a gente fez um plantão de fato, né? Mas a gente teve um resultado, assim, excepcional, e a gente não deu nem 1% de desconto, a gente não deu nenhuma condição de parcelamento diferente para as clínicas. Foi exatamente o que eles já estavam acostumados a fazer, mas com acompanhamento diferente. Então, antes da nossa ação, a gente fez reuniões individuais com todas as clínicas. Então, o consultor entrou com todas as clínicas, a gente bateu um checklist para que a clínica se atentasse em todos os pontos, para que de fato tivesse uma ação bacana, e a gente teve aí mais de 160% de faturamento. Em nível Brasil, né? Em nível Brasil. Fazer acontecer nível isso exatamente. em nível rede. Exatamente. Multiplicar isso para todo mundo. Então, principalmente acreditar. A nossa postura, ela precisa ser diferente. Quanto tempo começa antes essa ação? Dos 3, são 3 dias, São né? 3 dias, mas a gente começa... Quinta, sexta e sábado. Exato. Quinta, sexta e sábado. A gente começa ali minimamente 2 semanas antes. 2 semanas a planejar Exato. esses 3 dias. Sempre na última semana do mês anterior. Por quê? A gente precisa ir pro digital. A gente precisa anunciar que naqueles 3 dias a Sorri Fácil vai estar de um jeito diferente e a gente espera você. Então, o investimento precisa estar alinhado no marketing. A gente precisa de uma gravação de conteúdo também personalizada, porque é isso que conecta pessoas, compram de pessoas. Então, essa preparação ela começa com 2 semanas antes. E outra coisa que eu vejo muito vocês fazerem bacana pra caramba, é aqueles rituais que vocês fazem pra manter quem tá no dia a dia das unidades conectado a vocês, né, na franqueadora. Vejo uma roleta lá rodando às vezes, a gente inventa uma buzina. gente inventa umas modas. Porque se a gente tá querendo que o nosso cliente final, né, o nosso futuro paciente, ele seja impactado de uma forma diferente, hoje dentro da franchise, quem que são os nossos clientes? É a ponta.
Sim. É a captação, é o vendedor, é o avaliador, é o gestor da clínica. Então, a gente também tem que motivá-los. Então, a gente sempre ou estoura um balão, ou tem uma roleta. A gente coloca premiações para valorizar vendas. A gente estipula faixas de vendas. A última que a gente fez a roleta, vendas acima de 7 mil ali, girava a roleta uma única venda, não é o acumulado. Então, a gente teve aí 68% da rede participando, rodando a roleta, ganhando prêmio, e a o gente restante passa... querendo rodar, né? Não rodou porque não conseguiu atingir. E motivando. Então, vendeu, você rodou, a gente já providencia o pagamento no dia ali, né? É um voucher do iFood, é uma garrafa de gin. O pessoal, eles gostam e isso cria conexão. Então, a gente consegue estar próximo ali da ponta, né? Criando encurtando, né? Esse relacionamento de escritório e clínica, e a gente consegue tá próximo fazendo o negócio acontecer. Eu vejo assim, Carol, que você conseguiu construir com os franqueados uma relação de confiança muito forte, que eles promovem que você acesse os relacionamentos. Então, muitas vezes ele tá na correria do dia a dia, se você fala com ele, para ele falar com o relacionamento, talvez dá um gap. Então, todo mundo abriu muito a porta, então você tem uma falha de comunicação. A pessoa sem precisar estar lá, não é verdade? Muitas das vezes, a gente ativa... todo o time da clínica e depois a gente só passa para dar um feedback para o gestor. E ele fica sabendo pelo feedback que está acontecendo, porque a rotina ela vai engolindo. Então, ele está fazendo várias atividades ali, cuidando da gestão, às vezes, né, atendendo também. Então, tem esse livre acesso ali na ponta com o time para a gente poder atuar e treinar, capacitar e fazer o negócio acontecer. Ô, Carol, e conta pra mim, você que foi uma das preconizadoras aí e que puxou o bonde naquela expedição que foi feita na Surfar. Rapaz, expedição da onde Surfar. nasceu esse negócio? Eu cheguei de viagem, vocês falaram, você tava teu lugar no carro já tá ali, você sai tal dia e entra, e como é que vocês bolaram tudo isso aí? Foi mais ou menos isso. O Everson chegou um dia e com essa brilhante ideia, que ele falou que não dormiu, e ele tinha comentado, ao invés da gente fazer uma convenção, né? A gente tinha acabado de passar pela tragédia no Sul, então a gente estava completando 18 anos, um marco extremamente importante, e ele queria estar perto das clínicas. E aí ele mencionou, e se a gente fizesse alguns eventos regionais, e aí a gente ia até as pessoas e tudo mais. Só que daí ele vai falar isso para quem é doido também. Ele vem com ideia doida, a gente compra um negócio. E aí a gente falou, então tá bom, só que daí o negócio começou a ganhar uma outra proporção. Então, a gente ficou 20 dias na estrada. A gente começou ela na onde? Começamos em Londrina. Com 120 participantes. E esses era um evento e uma festa. Um evento e uma festa que você fez, né? E você adaptou isso aí. Exatamente. A rotina era essa. A gente ficava um dia na estrada, no outro dia de manhã montava o evento, à tarde fazia o evento, à noite era a festa. Outro dia na estrada, de manhã montava o evento, à tarde fazia o evento e a festa. Então foi 20 Londrina, dias. Depois foi Londrina, onde? Depois a gente desceu para Pelotas. Pelotas, é verdade. Depois de Pelotas, a gente foi para Santa Maria. São Leopoldo. São José. Indaiatuba e Caruaru. Finalizamos no Nordeste. Então, e foi um evento, foi muito legal, porque a gente não quis fazer um evento somente para sócio, gestor, franqueado. A gente queria todo o time. Então, desde auxiliar de limpeza até o gestor da unidade. Então, ia a galera, e no meio do caminho que a gente rodou 4.500 km pelo Brasil, a gente conseguia ir parando nas clínicas, conhecendo, visitando, criando ainda mais conexão. Então, isso é um dos diferenciais da Sorri que eu admiro e que me faz estar feliz onde eu tô. Essa conexão, essa proximidade que vocês se preocupam em manter. De estar perto das pessoas da clínica, sabe? Isso daí é uma coisa que a gente não pode perder nunca. É verdade, né? E a expedição foi um sucesso. Inclusive, quando acabou, a gente tava morto, cansado. A gente virou um pra cara do outro e falou, se tivesse uma semana que vem começar tudo de novo, a gente ia. Porque foi muito bom. É verdade, foi bom, né? E o feedback da ponta também foi incrível, assim. Nos aproximou, nos conectou de uma forma diferente. Nós voltamos com uma bagagem absurda para poder inovar muito grande, né? E a gente tem colocado isso em prática, a gente tem se reunido, né, a liderança cada vez mais
principalmente criando estratégias para 2025, de muitas coisas que surgiram na expedição, de muitas ideias, de muita troca que a gente teve, que a gente quer começar o ano que vem com tudo. A gente fala, né, liderar de dentro do escritório, muitas vezes é fácil, né, por algumas ações que são difíceis. Claro. E hoje, que nem essa propriedade que, por exemplo, você tem muito de... Eu sento na cadeira de relacionamento Sim. e eu faço a venda. Então, se eu tô pedindo para fazer dessa maneira, dá certo. É a maneira que dá certo. Entendeu? Eu vou lá e eu rodo todas as unidades e eu vou conversar com a pessoa que limpa, com a pessoa que atende, com a pessoa que marca, entendeu? Eu acho que isso é algo que a gente quer carregar para o futuro, que é quem tá na área de suporte tem que saber fazer o que tá pedindo para ser feito. Com certeza. Senão, destrói propriedade, não é verdade? Você não ganha credibilidade para poder, né? Aí não tem falar na ponta, não é verdade? Exato. A gente não tem credibilidade. Mas a gente precisa vivenciar aquilo que a gente fala. Porque falar é fácil, né? Fazer é difícil. Então, quando a gente compartilha as estratégias, é porque elas foram testadas e validadas e a gente sabe que dá certo. Óbvio, vai precisar de adaptação de acordo com a região? Com certeza, isso faz parte do jogo. Mas o básico, a estrutura, ela funciona. E o que você tá pensando para 2025 aí? Rapaz, tô animado, hein? É? Nossa, vem muita coisa boa por aí. Tem uma que você pode coisa. falar pra gente aí, um spoilerzinho da 2025? Não pode dar spoiler. Umzinho só. Umzinho? Cara, a Stephanie soltou um de tecnologia aqui, viu? A gente tá muito debruçado em trabalhar gestão com as clínicas. Então, vai vir muita coisa boa aí para quem faz a gestão da clínica, para trabalhar com as pessoas, para a gente reter funcionário, para a gente ter um time forte com a gente, enfrentando o ano todo. Quer falar ferramenta, conhecimento? Vai ter ferramenta, vai ter evento, vai ter... Não posso falar muita coisa. Beleza, show de bola. Vou entregar ouro. E deixa eu te falar, hoje você fala com a rede quantas vezes por semana? Treinamento, eu vejo que vocês fazem muita live. Live uma vez por semana, pelo menos tem um dica fácil, né? E a atuação da consultoria é rodar a carteira semana toda. O que é um dica fácil? É 30, 40 minutinhos com uma dica pontual que aponta para aquela determinada função que a gente estipulou para aquele dia. Por exemplo, um vendedor. Entendi. Ele vai sair, é uma dica rápida ali, de 30, 40 minutinhos, ele para o que ele tá fazendo, ele entra, ele assiste, ele consegue sair e já aplicar no próximo atendimento dele. Seria basicamente assim, vocês ouvem tudo que acontece na rede durante uma semana, de repente você fala, ó, a necessidade de tal é isso. Fez algo legal lá em Caruaru. Você fala, nossa, a rede inteira precisa saber disso. Sintetiza, põe o conhecimento e... Ou estamos enfrentando uma dificuldade geral com relação a isso. Então, por exemplo, final do ano, amanhã, hoje é segunda, amanhã, terça-feira, temos um dica fácil. Gatilhos mentais de final de ano. Porque agora a gente começa a chegar naquela fase. Não vou fechar meu tratamento agora e vou deixar pro ano que vem. Sim. Então a gente precisa estar preparado e a gente precisa munir a rede para contornar essa objeção. Então amanhã a gente tem um encontro falando de gatilhos mentais para fim de ano. Isso vocês fizeram o ano passado todo? Sim. Toda terça-feira é uma objeção nova que nasceu? Exato. Ou uma solução? Exato. Ou um direcionamento toda que tal semana. Pessoa implantou e foi bacana pra caramba e aprimorou? Sim. Que legal. Toda semana. Que legal. Toda semana a gente está em contato com a rede de alguma forma, né, de forma mais ampla, a nível rede, e aí tem a atuação da consultoria semanalmente com todas as clínicas. Então, toda clínica a gente atende, uma vez por semana a gente tem uma atuação, né, um tempo dedicado com aquela clínica para a gente atuar no principal gap dentro do funil para a gente resolver e ficar mais próximo do resultado. E uma vez por mês vocês fazem com marketing? Também. Às vezes até mais. Marketing é um braço da consultoria. A gente precisa estar muito alinhado, muito junto para o negócio dar certo. Porque é da onde vem o nosso lead. Onde vocês comunicam as campanhas? É sempre no início do mês? Sempre no final do mês. No final do mês. Sempre no final do mês. Entendi. Porque a gente precisa começar o mês jogando. Já jogando. Então, sempre dia 25 ali, a gente o time de marketing sobe a campanha dentro do nosso portal. E a gente faz uma live ali, eu em parceria com o marketing, com a Jaque ali, explicando todo o material de campanha,
com o mote, com o tema, quando que vai ser a ação comercial, o que a gente desenhou para o mês seguinte. Então a gente se prepara ali sempre uma semaninha antes de acabar o mês para começar o próximo mês com tudo. Bacana. Ô, Carol, e para esse final de ano, vai ter uma ação de vendas aí forte ou não? Com certeza, tem que finalizar o ano de chave de ouro. Novembro foi um sucesso, a gente teve nossa última ação, que foi semana passada, retrasada, semana passada, e dezembro tem mais. Tem a última pra gente fechar 2024 com tudo. Beleza, então. Carol, você quer dar um último mensagem aí para aquele franqueado, assim, que você falaria assim para ele, ó, me deixa nessa situação aqui que eu vou ajudar seu time a faturar muito. Como é que você gostaria de encontrar uma clínica? A postura do franqueado, o que ele faria? Fala assim, ó, nossa, pensa um lugar que eu chegar e eu ia dar um direcionamento, tudo ia acontecer. Que cenário que você precisa encontrar? Primeiro, cenário de ter essa liberdade de atuação com o time, né? Graças a Deus, hoje a gente tem isso na rede em 100%. A gente consegue atuar com a ponta diretamente ali com todo o time, mas principalmente voltado para o franqueado, a gente gosta de ter aquele cara que joga junto com a gente, né? Às vezes, no início, tem a sensação de que, poxa, eles estão cobrando uma coisa, acha que a gente está jogando em time diferente. E a gente está jogando exatamente no mesmo time. E eu penso que, quando tá todo mundo junto, o resultado ele vai chegar muito mais rápido. Então, ter um franqueado que participe, né, das orientações que a gente está dando para o time, que minimamente, né, ele tenha conhecimento das estratégias que precisam ser executadas em cada função, para que ele também saiba cobrar, senão ele fica muito à mercê do seu funcionário. Então ele tem que saber minimamente o que cada área precisa fazer. Tem que se envolver no mínimo. Exatamente, ali. Quais indicadores cada área precisa entregar para que ele consiga acompanhar, metrificar, cobrar quando necessário e atuar em conjunto com a franchise para a gente atingir aquele resultado. Então, é muito gostoso quando parte isso do franqueado. Ele tá olhando para o resultado e ele fala, olha, Carol, a gente está com dificuldade nisso daqui. Você abre o funil, bingo, é exatamente aquele problema e a gente consegue atuar de forma muito mais rápida. E aí, tendo a validação dele. Então, um franqueado que participa de treinamento, de reunião, de feedback, com certeza... Quando toca o telefone, você fala, graças a Deus ele tá me ligando, tô sendo útil pra ele, né? Exatamente. E aí tem uns que falam assim, nossa, tô te incomodando muito. Falo, não, mas que bom, continua, que bom, tá dando certo. 6 da manhã, pode ligar a hora pode que você quiser. Hora, né? Porque a gente sabe que tá atuando, né? Não tem só a clínica ali, ela vai andar sozinha. Não, tem que ter trabalho. Vai dar trabalho, mas o bom é que a gente sabe como chegar no objetivo de forma mais rápida. Maravilha. Carol, fechou? Estamos terminando, né? Queria te agradecer aí. Eu que agradeço. Seu tempo, a sua dedicação nesse momento aqui, tudo que você faz pela gente no dia a dia na Soifácil. Eu que agradeço. E você quer deixar um último recado pro pessoal aí? É um privilégio, é um prazer trabalhar nessa empresa, a energia que a gente tem aqui, o contato direto com vocês, né, a troca com todas as áreas, isso daí torna o nosso ambiente muito mais leve, mais gostoso. Eu falo que tem bastante trabalho, mas quando o ambiente está leve, é uma delícia. Tem dia que você sabe que a gente não quer ir embora, né? Dá 10 horas da noite, a gente tá na empresa, a gente tá junto. Então, eu acho que ter esse ambiente, quando a gente trabalha num ambiente, a gente faz o que a gente gosta e o ambiente ele é favorável, não tem como dar errado. O céu é limite. 2025, tamo aí. Obrigado, Carol. Tamo junto. Brigadaço. Bora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu prometo trazer a Carolina mais vezes aqui. A agenda dela é corrida, mas ela vai encontrar um outro tempo para a gente poder aprofundar em alguns temas aqui. Espero que vocês tenham gostado e sigam nossas redes sociais.